Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No último episódio sobre a relação entre a cultura e o processo, vimos que o processo civil pode se apresentar de maneira diferenciada, geograficamente e historicamente. Seguindo nessa linha, sob a perspectiva histórica, podemos situar o processo civil brasileiro em algumas etapas evolutivas que fizeram dele o que é na sua feição moderna. Podemos sinalizar 3 períodos. São eles: o praxismo, o processualismo e o instrumentalismo. Em complementação, existem também discussões acerca de novas conformações metodológicas, como o neoprocessualismo, neoinstitucionalismo, formalismo valorativo, entre outras. É importante compreender esse assunto porque, a partir dele, permite-se entender como o paradigma de concepção do processo foi mutado ao longo da história, sua relação e independência ao direito material, assim como os direcionamentos para a interpretação da norma processual. Vamos analisar o tema com calma e de forma cronológica. Neste episódio, trataremos especialmente sobre as fases do praxismo e do processualismo, deixando para o próximo a análise das demais etapas e proposições teóricas. O que entendemos por processo civil na atualidade possui como seu ponto de partida aquilo que se denomina por praxismo, também conhecido como sincretismo. Termos mais aceitos pela doutrina, embora não se possa descartar que existem autores que se referem a essa etapa, período, como imanentismo, fase do direito judiciário civil ou procedimentalismo. A grande característica da fase metodológica compreendida como praxismo é que nela não se fazia distinção entre o direito material e o direito processual. De forma objetiva, o direito processual seria um mero subproduto do direito material, ou seja, um anexo, um adendo. O processo, portanto, seria um adjetivo do direito substancial material. Deste ponto, uma curiosidade: se eventualmente encontrarem a referência ao direito processual como direito adjetivo, esse equívoco semântico que reduz inexoravelmente a epistemologia do processo provém dessa associação. Não se trata de uma fase complexa para compreender o que seria o processo, afinal ele nem poderia ser assim denominado. Para não dizer que ele não existia, se tinha processo quando se tinha direito material. Sobre os acordos e desacordos doutrinários dessa etapa metodológica. Quiçá vamos iniciar estabelecendo o acordo teórico, qual seja essa fase teve fim ou superação. Dos desacordos: 1. O período de início dessa etapa metodológica. 2. O período final dela. Por exemplo, o professor Guilherme Botelho, na obra Direito ao Processo Qualificado, o processo civil na perspectiva do Estado Constitucional, publicada em 2010 pela Livraria do Advogado, sustenta que os períodos existentes no direito romano e na história brasileira durante a égide da coroa portuguesa estão enquadrados nessa fase. Para o professor William Couto Gonçalves, na obra Uma Introdução à Filosofia do Direito Processual, estudos sobre a jurisdição e o processo fundamentando uma compreensão histórica, ontológica e teleológica, publicada em 2005 pela Lumen Iuris, a fase praxista englobaria também os primórdios da civilização, porque sempre que existisse a ação de alguém contra outro, seria concretizado o direito material violado por ação adjetiva. A título de complemento e para sinalizar que existem essas discussões, existe por parte dos professores Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, Eduardo Lamy e Horácio Vanderlei Rodrigues uma proposição
teórica de subdivisão dessa fase metodológica em 1. Praxismo e 2. Procedimentalismo, sendo esse segundo ainda mais sincrético do que o primeiro. O declínio dessa etapa metodológica se deu pela fraqueza teórica de autonomização do estudo do processo em relação ao direito material. Cá outra divergência teórica entre os autores. Qual seria o período final do praxismo? A resposta a essa pergunta permite adentrar no próximo e último assunto deste episódio, a fase metodológica do processualismo, também denominada em algumas ocasiões como cientificismo, fase conceitualista ou autonomista. Alguns autores, diversos na verdade, apontam que a derrocada do praxismo se deu entre os séculos XVIII e XIX. Outros, e acompanhando a posição teórica dos professores Antônio Carlo de Araújo Sintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Angel Dinamarco, na sua clássica Teoria Geral do Processo, apontam que o praxismo resistiu até a metade do século XX. O mais aceito entre os historiadores e filósofos do processo é que o processualismo foi uma etapa metodológica sequencial, evolutiva, superativa e responsável por romper os paradigmas culturais processuais até então existentes, como berço, a Alemanha, a partir de, entre outras previamente travadas, discussões como a Advinction e Multa, e especialmente com a publicação da obra Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais, em 1868, pelo jurista Oscar von Billow. E apenas uma observação histórica, lembrem que a Alemanha, nesse período, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Em grosseira síntese, em sua tese, Billow desenha uma linha teórica que gerou, ao mesmo tempo, a autonomia de estudo do direito processual e, para alguns, a inauguração do denominado processualismo científico, o nosso ponto de estudo, concebendo o processo como uma relação jurídica que progressivamente se desenvolve. Do cenário em que o direito processual era um mero anexo do direito material, se eleva ao patamar de autonomia do seu estudo, a partir do delineamento da relação jurídica processual, relação publicista lastreada primordialmente na figura do juiz. Eis que as partes se apresentam como meros colaboradores. E aqui um adendo. Este é o ponto que muitos estudiosos criticam a doutrina do jurista alemão, apontando a proposta do jurista italiano Elio Fazzolari como a tese que derrubou essa organização da atividade do juiz no processo. No Brasil, para terem uma ideia de lineamento dessa etapa, a professora Ada Pellegrini Grinover, em sua obra Direito Processual Civil, publicada em 1974 pela Malheiros, aponta que no Código de Processo Civil de 1939, a clara visão dessa revolução científica processual, desenhada no que se compreende por processualismo. A proposta dessa fase ou etapa foi a de buscar independência do direito processual em relação ao direito material, fortalecendo os conceitos e instituições do direito processual, permitindo-lhe adquirir autonomia científica em relação ao material. O curioso dessa etapa metodológica é que a sua ruína se deu exclusivamente diante de cadência na criação de balizas para estabelecer essa autonomia científica que se pretendia para o direito processual. A ideia do processo como técnica, e prestem atenção ao ponto, porquanto existir uma vulgata de que ela teria sido produzida na fase metodológica subsequente, pelo menos no Brasil, está justamente nesse período da evolução do direito processual. Não se tinha uma preocupação das benesses do processo ao jurisdicionado ou à sociedade. O direito processual era visto como um ramo autônomo composto por um conjunto de conceitos, algo altamente técnico, inclusive desencadeando uma
estagnação na sua compreensão em certos pontos da história. Embora em alguns sistemas jurídicos internacionais as fases sinalizadas no bloco anterior não tenham sido superadas, seja por conveniência ou por entenderem que não há necessidade de ruptura do paradigma estabelecido pelo sistema, no Brasil o processualismo teve um ponto cristalino de superação, a chegada de Lima e as contribuições teóricas da Escola Paulista de Processo. Falaremos sobre esse assunto no próximo episódio. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Summer Morning, de David Lucas. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.